No início, a vida de Adriana parecia um eco constante de insatisfação. Todas as manhãs, ela acordava com uma leve sensação de peso no peito, uma mistura de cansaço e desânimo que já se tornara habitual. Olhava-se no espelho e via o reflexo de alguém que havia desistido, mesmo sem perceber. Era comum ouvi-la dizer que nada dava certo, que o destino parecia brincar com ela e que algumas pessoas simplesmente não nasceram para ser felizes. O dia dela começava com reclamações e terminava do mesmo jeito. O ônibus demorava, o café vinha frio, o chefe era injusto, o salário não dava para nada, o tempo passava depressa demais. Era como se o mundo todo estivesse contra ela, e aos poucos, o que era apenas um jeito de pensar se transformou em um modo de viver. Adriana não percebia que cada palavra dita com queixa era uma semente lançada no solo fértil do universo. E o universo, obediente como sempre, apenas devolvia mais do mesmo. Quanto mais reclamava, mais motivos encontrava para reclamar. Quanto mais se queixava, mais distante ficava da alegria. Mas a vida tem um jeito curioso de fazer as coisas mudarem quando a alma está pronta. Foi numa tarde simples, sem pressa e sem aviso, que tudo começou a mudar. A campainha tocou. Do outro lado, estava sua tia Rosa, uma mulher de fala doce e olhar calmo, que parecia enxergar o invisível. Ela carregava nas mãos um pequeno embrulho amarrado com uma fita azul. Trouxe um presente para você, minha querida. Esse livro me ajudou num momento difícil. Talvez ele te ajude também. Adriana agradeceu, ainda que sem entusiasmo. Colocou o pacote sobre a mesa e o deixou lá por dias. Até que, numa noite de insônia, o silêncio da casa a fez lembrar do presente esquecido. Abriu o embrulho com certa curiosidade e leu o título: Peça e será atendido. Algo naquele nome pareceu cutucar um canto adormecido do coração. Começou a ler devagar, sem entender muito. Aquelas palavras falavam de vibração, de energia, de atrair o que se sente. Parecia coisa de outro mundo, mas havia algo ali, uma centelha de sentido que ela não sabia explicar. E então, num dos capítulos, encontrou um exercício chamado A Escalada da Contemplação. As instruções pareciam simples demais. Olhar ao redor e escolher algo que agradasse. Concentrar-se nisso até que o sentimento melhorasse. Era só isso. Mas o texto dizia que, se fosse feito com intenção verdadeira, esse simples ato poderia mudar completamente a vibração interior de uma pessoa. Adriana duvidou. Ainda assim decidiu tentar. Numa manhã, sentou-se perto da janela. Lá fora o céu estava nublado. Ela suspirou, pronta para reclamar do tempo, mas se lembrou do exercício. Respirou fundo e olhou novamente. Havia uma árvore ali no quintal vizinho, com folhas balançando suavemente. Ela se forçou a observar os detalhes. O verde das folhas, o movimento leve, o som do vento. Ficou alguns minutos apenas olhando, respirando e permitindo-se sentir. De repente, algo mudou dentro dela. Um pequeno alívio, uma sensação suave de paz. Nos dias seguintes, repetiu o exercício. Olhava as flores na calçada, o sorriso de uma criança, o sabor do café quente. Percebia cores que antes passavam despercebidas. E, sem perceber, começou a falar menos das coisas ruins. As conversas com as amigas ficaram mais leves, o rosto antes tenso agora refletia serenidade. Adriana passou a praticar a escalada da contemplação em qualquer lugar. No ônibus, na fila do mercado, no meio do trânsito. Quando algo a irritava, ela parava, respirava e procurava um detalhe para admirar. E quanto mais apreciava, mais o universo parecia responder. As pequenas coisas começaram a dar certo.
Recebeu um convite inesperado para um curso, conheceu pessoas gentis e uma sensação de gratidão começou a tomar espaço onde antes havia reclamação. Ela descobriu, pouco a pouco, que o segredo não estava em mudar o mundo, mas em mudar o olhar. Porque quando você muda a forma como enxerga as coisas que você enxerga também mudam. Um dia, sentada novamente à janela, Adriana se deu conta de que não reclamava há semanas e riu sozinha. Riu com alívio, como quem entende de repente que a vida sempre quis ajudá-la, mas ela não deixava. Agora, ela deixava. E o universo generoso começou a abrir caminhos. A transformação não veio da noite para o dia, mas veio com firmeza. Ela passou a acreditar em si mesma, decidiu estudar e, depois de anos achando-se incapaz, foi aprovada em uma universidade federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando recebeu a notícia, chorou como quem agradece à vida e ao próprio coração por não terem desistido dela. Hoje, Adriana vive com mais leveza. Não porque tudo se tornou perfeito, mas porque aprendeu a olhar para o que há de bom, mesmo nos dias difíceis. Ela descobriu que a felicidade não está em ter tudo sob controle, mas em permitir que o bem flua e em agradecer pelo simples fato de estar viva. Nas palavras dela, não foi o mundo que mudou, fui eu. E quando eu mudei, tudo ao meu redor respondeu. Seus dias ainda têm desafios, claro. Mas agora, quando algo parece sair do controle, ela respira, contempla e diz baixinho: eu escolho admirar o que há de bom. E é assim, passo a passo, que ela segue escalando sua própria montanha interior. Não com pressa, mas com presença. Com o coração aberto e os olhos atentos às belezas que sempre estiveram ali. Porque, afinal, quando a gente aprende a apreciar, o universo aprende a multiplicar. E tudo aquilo que parecia distante começa a fluir com leveza, como se a vida dissesse em silêncio: um pouco mais disso, por favor. No fim, a história de Adriana é a prova viva de que a verdadeira transformação começa no instante em que decidimos mudar o foco. Quando trocamos a queixa pela gratidão, a dúvida pela fé, o medo pela contemplação, o impossível se aproxima em passos suaves. E para quem ouve essa história agora, talvez cansado, desacreditado ou preso às repetições do cotidiano, há um lembrete simples, mas poderoso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta mudar a forma como enxerga o que já tem. Pare por um instante. Olhe ao redor. Escolha algo que lhe agrade e contemple. Deixe a paz entrar. Porque é nesse momento silencioso e profundo que a energia da vida começa a se alinhar. E quando você aprende a apreciar, o universo entende o recado e responde, sempre responde.